E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o Lula mais uma vez deslizou e mais uma vez a imprensa veio passar aquele pano. Já vamos abrir o vídeo de hoje comentando sobre Lula versus Bolsonaro, eleições de 2022. Saíram várias matérias ontem na imprensa sobre o cenário eleitoral que não está tão favorável para o Lula como estava no passado. Até o Datafolha tá deixando o Lula na mão. Enfim, muita coisa para a gente falar já no primeiro tema. Segundo, continuaremos falando sobre eleições, porque no dia de ontem as redes sociais voltaram a ser um grande problema. Folha de São Paulo soltou aí 2 notas, um estudo está sendo feito aí que envolveria os sites bolsonaristas, também está se falando aí sobre os sites da esquerda, alguns problemas, a radicalização que pode levar o nosso Brasil, e sobre isso a gente continua no terceiro tema sobre democracia, golpe e problemas que estão acontecendo, violência política. E aí eu quero trazer algumas coisinhas que aconteceram ao longo do dia de ontem, algumas coisas que foram noticiadas ontem. Ontem, logo pela manhã, o Ricardo Salles veio trazer aí um relato do que aconteceu com ele. Quero mostrar para vocês como a imprensa deu a cobertura, em especial a Globo. A Globo, assim, passou de todos os limites. E isso tem conexão também com o próximo tema. Vamos falar do Foro de São Paulo, porque além da imprensa tentar, criar uma festa em cima do que aconteceu com a Cristina Kirchner, a Folha de São Paulo chegou ao ponto de conversar com a secretária executiva do Foro de São Paulo, Mônica Valente. Eu quero mostrar isso daí, mostrar mais algumas coisinhas, até porque a matéria da Folha de São Paulo diz que o Foro de São Paulo não faz mal a ninguém, é brincadeira de criança. Não sei por que a direita teme tanto o Foro de São Paulo. E por fim, falaremos um pouquinho de economia, temos ligado da Agenda Verde, SG, algumas coisas que o Bolsonaro está planejando aí, enfim. Quero começar com a capa da Isto É, que tem tudo a ver com o deslize ou a gafe, como a imprensa vem falando que o Lula aí disse no dia de ontem, que é o seguinte, por que Bolsonaro odeia tanto as mulheres? Como assim? Por que ele odeia? Isso aqui é uma mentira, mas a imprensa faz questão de insistir nessa narrativa. Eles tentam falar que é bandido, que é corrupto, que é isso, que é aquilo outro, que não gosta de mulher. Todo santo dia a imprensa tenta criar uma narrativa. Vai chegar no dia que assim, não vai sobrar mais nada e nem dele mesmo Bolsonaro gosta. Mais narrativas e mais narrativas. Isso daqui você percebe naquele tom de desespero no ar. E percebam que o tom da imprensa vem aumentando conforme a gente vem se aproximando das eleições e conforme a gente também vem se aproximando do dia 7 de setembro. Que não vai ter nada demais, Mas eu acho que Bolsonaro aí deve ir às ruas, acho que várias pessoas devem ir também e Bolsonaro pode sair eleitoralmente mais forte. Enfim, vamos observar. Aí essa mesma imprensa que solta esse tipo de nota sobre Bolsonaro, solta esse tipo de nota sobre o Lula. Na verdade, não é nota, Ali é a capa da Isto É. Lula comete gafe e chama trabalho doméstico de serviço da mulher. Foi uma gafe. Ele não soube se explicar. Você já pensou se fosse dito a mesma coisa sobre Bolsonaro? Esse misógino, não gosta de mulher, cara raivoso, arrogante, odiento. Mas o Lula vale tudo. A imprensa está colocando todos os seus jornalistas em campo para eleger o petista. A Elisa pergunta, gafe? Se fosse Bolsonaro, a imprensa estaria lhe acusando de machista. As feministas já se manifestaram sobre esse ataque? Obviamente que não. E aí, olha só. Esse print que rolou ao longo do dia de ontem, Vera Magalhães escrevia em 16 de março de 2016... Lula comemorou a senadora Marta Suplicy ter sido chamada de pelos manifestantes para ela aprender, disse. E tá de boa, Tá de boa. Eu não duvido da Vera Magalhães apagar essa postagem aí ao longo das próximas horas. Mas por que eu quis trazer isso daí? Porque Bolsonaro fez uma thread ontem para falar sobre as mulheres. Não sei se ele fez isso daqui antes ou depois de algumas notas que saíram, mas para quem viu o vídeo de ontem e para quem acompanha Bolsonaro, principalmente no Twitter, que ele postou a matéria da Veja, que dizia que a Gabriela Prioli
não queria entrevistar Bolsonaro no programa dela da CNN. Aí Bolsonaro brinca falando, o Tabajara Futebol Clube não quer ter o Neymar no seu time. É tipo isso. E aí após Bolsonaro falar isso, que foi uma brincadeira, assim, foi um deboche, né? Foi irônico. Aí o Lula saiu em defesa da Gabriela, a Simone Tebet contra os ataques de Bolsonaro. E ela, não, é porque eu estou no meu 6º mês de gravidez. É assim, uma coisa absurda, sem pé nem cabeça. Ela vai, ela ataca, aí na hora que ela recebe uma piada, ela se vitimiza. E aí Bolsonaro escreve o seguinte: igualdade é tratar todos sem distinções, partindo do princípio de que ninguém é inferior ou superior a ponto de ser imune a críticas. Quando se usa da condição biológica como escudo para ser desrespeitoso e se blindar de resposta à altura, a igualdade dá lugar ao oportunismo. Olha só pra mim, estou grávida, tantos meses, meu Deus, Bolsonaro. Já fui entrevistado por diversos profissionais, homens e mulheres, muitos contrários aos meus valores, mas que, por exercerem o seu trabalho seriamente, sem insultos ou ofensas veladas, foram tratados com a mesma boa-fé. Isso é igualdade. Tratar com respeito quem nos respeita. Assim como um jornalista tem direito, dentro da lei, de se expressar da maneira que lhe convém, seus alvos têm direito de responder da mesma forma. É simples. Você quer provocar? Esteja pronto para ser provocado. Está no momento frágil e isso lhe afeta? Respeite e será respeitado. Sempre defendi que as pessoas devem ser valorizadas pelo seu caráter. É através de trabalho e valores, não de cor, sexo ou classe, que se conquista o respeito de todos. Princesa Isabel e Anitta são mulheres. A diferença está no que elas decidiram fazer pela humanidade. Por isso, tivemos a ministra Tereza Cristina na Agricultura, por isso temos a presidente Daniela na Caixa, a ministra Cristiano no Ministério Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e tantas outras mulheres trabalhando pelo Brasil. Não porque são mulheres, mas porque se esforçaram e trabalharam duro para chegar onde estão. Mas isso daqui a imprensa nem vai noticiar. A imprensa nem vai noticiar, né? Não vai fazer gafe, não. A imprensa está muito ocupada protegendo o Lula. Já começando aqui a puxar para o lado da eleição mesmo, o Fábio Van Garten trouxe aqui não sei se pode falar, isso aqui é quase uma denúncia, né? Mas é um alerta bem grave, Não sei se foi resolvido ao longo aí da madrugada, porque ele já relatava às 9 da noite de ontem, que é o seguinte: muitas rádios ligando para o departamento de mídia da campanha de Bolsonaro, informando que não receberam os respectivos spots que serão veiculados amanhã a partir das 5 horas da manhã. O responsável pela distribuição, né, é o Tribunal Eleitoral. Algum problema no sistema de distribuição? Aí eu fui pegar, né, entrei na postagem do Van Garten, fui dar uma lida assim nas respostas, ver se tinha alguma coisa extra, ver se alguém tinha alguma informação que pudesse complementar. E um perfil intitulado João 832, ele falava, né, que o tribunal, né, em tese, não teria enviado os arquivos, que é o que ele está falando, para várias rádios, inclusive a do sogro dele. Esse erro aconteceu apenas com o presidente. Coincidência, aqui são os relatos do João. Ele mandava o print, a priori, para o sogro dele e falava: receberam lá na rádio? A priori, o sogro dele responde: recebemos todos os dias de um monte de deputado e senador, mas estava dando uma olhada aqui e não vi do Bolsonaro. Aí o João respondia: caramba, estão jogando... Tá complicado. Aí ele diz: pois é, chega por e-mail? Isso. Hoje veio da Simone Tebet e alguns governadores. Aí vocês vão passar os antigos ou não passa nada? Não tá passando nada. Deixamos vago o horário. Não dá para colocar os antigos? Até daria, mas são muitos por dia. Espero aí que isso tenha sido resolvido ao longo da noite, mas é no mínimo estranho. O Van Garten também comentou uma coisa ao longo do dia de ontem, que mostra o tom da imprensa e você nota um pouco de desespero. Muitas matérias na imprensa sobre uma potencial divisão na campanha. Claramente, um movimento de desespero do lado do ladrão, que teme ser derrotado já no primeiro turno. A campanha segue firme e forte, com absoluto alinhamento entre o digital, offline, imprensa e agenda. Somos um time. Bom, quando a gente para e olha a campanha de Bolsonaro, como ela vem se desenvolvendo, as coisas você vê que tá a trancos e barrancos, a coisa tá bem organizadinha, vem dando certo. Bolsonaro tá sempre com alguma agenda para fazer, algumas agendas aí repercutiram bem, saiu da bolha.
algumas agendas, fez alguns acenos importantes para a base que sempre teve com ele. Vídeo aí o agronegócio, vídeos evangélicos. A imprensa lá atrás tentou falar, inclusive, que o Carlos e o Flávio meio que estavam brigados. O próprio Flávio postou uma foto dele e do irmão, juntos, abraçados, camisa regata ainda, né? Então eu acho que não faz muito sentido a imprensa querer falar que existe uma desunião. E o Fábio vem aí para desmentir. Por que a imprensa faz questão de fomentar crises? Será que para ajudar o Lula? Não sei. O que eu sei é que a imprensa está aqui, ó, passando aquele velho pano. Lula afirma que é preciso tratar bem o agronegócio em novo aceno. Só se assim, é porque ele fez mais um aceno. É o primeiro aceno, ele chamou parte do agronegócio de fascista. Agora um segundo aceno, ele está tentando se corrigir. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Não vai. Isso aqui todo mundo sabe qual é o interesse, né? Porque pegou mal, apanhou. O cara que estava articulando para ele tirou o corpo fora, falou, pô, acho que o Lula devia pedir desculpas, né? Explicar. Precisou voltar atrás, hein? Sentiu e sentiu demais. Não é do feitio da esquerda voltar atrás. Se voltou atrás é porque pegou muito mal. E aí você vê, nesse mesmo evento, Lula deu a entender, em São Luís, que Flávio Dino poderá compor um ministério seu. Fala-se em Ministério da Justiça. Esse Flávio Dino, ele que se prepare, ele vai ser eleito senador, mas ele não será senador por muito tempo. Se prepare porque vai ter muita tarefa nesse país. O Flávio Dino, ele é da área do direito, o irmão dele é o Nicolau Dino, é um cara grande aí no judiciário brasileiro, foi eleito em acho que 30 de junho de 2020, se não estou enganado da data, para o CSMPF, né, Conselho Superior do Ministério Público Federal. A matéria na época noticiava que foi uma derrota para o Aras. O irmão do Flávio Dino, o Nicolau Dino, ele aparece em uma matéria no site oficial do PT, falando aí, né, que seria importante que o Lula disputasse as eleições de 2018, fosse derrotado nas urnas. E na Vaza Jato, o Nicolau Dino é citado pelo Carlos Lima em uma conversa com o Deltan Dallagnol, onde o Deltan dizia que o Cláudio Dantas, do antagonista, perguntava quem eles iriam apoiar, isso em 2017, e aí o Carlos respondia, ele falava Mário e Dino, acho que falava Mário e Dino, ou Mário e Nicolau, e aí a Intercept Zona falava, ele está se referindo a Mário Bonsaglia e Nicolau Dino. E já está aí, né? O Lula já está loteando os seus ministérios. Aí veja só. Nova Datafolha afasta Lula do sonho de levar no primeiro turno. O cenário da corrida presidencial mudou pouco, mas mexeu o suficiente para consolidar a tendência de decisão no segundo turno. Consolidar que vai ter um segundo turno. Aquela história, Lula eleito, primeiro turno. E assim, o segundo turno é outra eleição. É outra eleição. É a eleição do mais rejeitado. É um contra o outro. E aí? O PT vem tentando evitar um segundo turno há muito tempo. Essa foi a justificativa para trazer o Alckmin, para montar uma grande frente ampla, para já estar discutindo sobre loteamento de cargos. O Lula sabe que no segundo turno não vai ter Simone Tebet para ajudar, não vai ter Ciro Gomes, não vai ter a Soraya, não vai ter o cara do Novo. É ele versus Bolsonaro. O cenário pro Lula tá cada dia pior. Aí você vê. Lula completa um ano com 43% na pesquisa IPESP. Um ano parado. Um ano parado. O Lula não cresce. O Lula tem apoio das TVs, tem a mídia passando pano, tem mais tempo de TV do que todos os outros candidatos. O partido tem um belo fundo eleitoral, muito maior do que o de Bolsonaro. O Lauro Jardim noticiou ontem que o Lula está gastando mais com anúncios do que Bolsonaro. Tem os artistas, tem os sindicatos, tem a academia, tem a Fiesp. E o Lula não sai de 43%, tem um ano. Um ano. Tá difícil, hein? Acho que vai dar Bolsonaro.
O Lula não consegue crescer, pessoal. Ele tá estagnado. E esse é o favorito? E aí, veja só. Campanha de Lula muda estratégia e leva ao ar vídeo sobre prisão. Petista vem sendo atacado por Bolsonaro e tem visto a sua rejeição aumentar. Além de não crescer, a rejeição está aumentando. Será que ele realmente não está crescendo? Será que ele não está caindo? O último Datafolha mostra uma leve queda. Eu acho que o Lula sentiu muito. E eu acho que a imprensa está sem saber como falar, né, que vai dar Bolsonaro. Mas, mesmo dentro desse cenário, você vendo que a coisa está ficando mais complicada para o Lula, o Estadão soltou aquela nota ontem, ó. Virada de Bolsonaro é quase impossível. Ele botou quase, né? Porque quando o Bolsonaro virar, ele falou, eu falei que era quase, eu não falei que era impossível, eu não falei que era 100% de certeza, eu não falei que era 100% de certeza. A Soraya coloca ali a notícia da Veja também, ó. Lula tem a sua maior rejeição em uma eleição presidencial. Lula nunca foi tão rejeitado. E sobre a última Datafolha, o Cláudio Dantas pergunta o seguinte: Lula liderando no Sul e no Centro-Oeste? Ele nem falou um. Tá de brincadeira, né? Mas o Lula está liderando no Sul e no Centro-Oeste. Até o Cláudio Dantas já está começando a se questionar sobre a pesquisa do Datafolha. Mas tudo bem, né? Vamos ficar quietos, porque é a pesquisa do coração do Lula, da Mônica Bergamo, e eles falam que é o instituto mais respeitado do Brasil. Enfim. E aí, veja só. Mais uma coisinha, né? Ontem a gente falou de vários problemas do Lula. Falamos que o Lula fez seu primeiro Spaces. E o João, ele se deu o trabalho de ouvir, pobre coitado. Eu fico imaginando o que é que passa na pessoa parar para ouvir o Lula. Realmente é muita vontade de saber o que a esquerda tá falando, até para ajudar, né? Agradeço, João. Muito obrigado, João. É importante. Olha só isso daqui. Falta 30 dias para a campanha. E eu vou precisar de todos vocês que são especialistas em comunicação digital, porque é a primeira vez que eu faço um Space no meu Twitter, na minha rede social, e eu vou depender de você, cara, porque você que é um gênio, você que é o esperto, você que é o coordenador, e eu quero que você fale para todo mundo: o Lula está precisando de ajuda, porque sem ajuda ele acha que é mais difícil. Vamos conversar com todo mundo, vamos virar a cabeça daqueles que estão pensando equivocadamente. O Lula está precisando de ajuda. Você precisa falar que o Lula está precisando de ajuda, rapaz. Não, o Lula é o favorito, Lula. Você é o favorito, Lula. Bolsonaro é o mais rejeitado. Perde pra todo mundo, ele perde até pro Ciro Gomes. Que ajuda que você precisa, rapaz? Você tá maluco, é? Tá biruta. Não tá batendo bem na cabeça, não. E vamos tentar mostrar que a gente pode construir um outro Brasil. É isso, meu querido Muca. Fale pras pessoas que o Lulinha tá precisando. Lulinha. O Lulinha tá precisando, minha gente. O Lulinha tá precisando e a gente faz. É isso. Eu quero... Janja, eu quero que você mande um beijo pra esse cara. Então, Muquinha, por favor, Muquinha, vamos ao trabalho, cara. Vamos ao trabalho. Continue trabalhando, cara. Eu preciso que você faça tudo que você puder. Eu preciso, cara. Por favor, tudo o que você puder. Ei, Lulinha. Pro favorito, hein? Tá pedindo arrego. Pediu arrego. Mas vamos continuar. Pediu ajuda das redes sociais. O Muquinha, né, o amigo dele, ainda não começou a se mover. Mas Folha de São Paulo ontem, não foi qualquer jornalista, foi a Paty, né? Patrícia Campos Melo soltou 2 notas. Essa daqui foi a segunda, 2 minutos após a primeira. Esse daqui já o primeiro parágrafo resume, inclusive, o tom do restante da matéria, que é o seguinte: sites de esquerda miram Bolsonaro com propaganda eleitoral e desinformação. Audiência de domínios de esquerda não chega à metade dos acessos de páginas bolsonaristas. Ainda que reúnam quantidade muito menor de desinformação, né? Quase não tem. Domínio de esquerda também veiculam conteúdos falsos, né? Tem um pouquinho. Aí fala ela cita o exemplo da galera da esquerda que diz que a facada é de mentira, que o Adélio nunca fez nada daquilo, que é tudo a encenação de Bolsonaro. Mas já sentiu o drama, né? É que ela tá falando, não, assim, eles fazem a coisinha errada, mas é muito melhor do que os bolsonaristas. Os bolsonaristas à direita aí, rapaz, essa gente não presta.
Essa gente não presta. Aí a outra matéria, essa é muito maior. E essa aqui é sentando o pau, cita vários nomes, faz aquele monitoramento, traz estudiosos, quase criando uma nova lista de perseguição. Mas eu tenho certeza que esse não foi o intuito da Patrícia Campos Mello. Enfim, a matéria é o seguinte: indústria digital bolsonarista avança massificada e sem fiscalização. Você lembra da matéria do Globo, que comentamos no vídeo ontem? Que o Globo falava que Bolsonaro tem mais de 68 milhões de visualizações, isso, as lives, etc. E os especialistas vão encontrando dificuldades na hora de fazer a moderação, né? A censura do bem. Mesmo tom, né? Ambas as matérias. Sites bolsonaristas, cujos os links, aí ela já bota aquela palavra gatilho, são compartilhados em massa. Eu falei, eita, peraí, compartilhamento em massa? Através de que? De robôs, bots? Existe um gabinete do ódio organizado? Ela não usa essa expressão à toa, mas tudo bem. São compartilhados em massa em grupos de WhatsApp e Telegram, receberam 48,2 milhões de visitas em julho. Alcance maior do que o de sites de jornalismo profissional e de domínios considerados de esquerda, segundo a empresa de medição de audiência SimilarWeb. Grande parte desses sites se apresenta como veículo jornalístico imparcial, mas publica desinformação e propaganda eleitoral. A Veja, a Folha de São Paulo, a Folha realmente se acha um veículo imparcial? A Folha acha que ela é imparcial e que não faz propaganda eleitoral. Ela está querendo apontar o dedo para os outros. Muitos são propaganda disfarçada de jornalismo. É o que a Folha faz, não? As pessoas não percebem isso, o que aumenta o grau de persuasão e manipulação. Isso é o que a Folha faz, não? Afirma Mari Santini, diretora do NetLab da UFRJ. UFRJ, esquerda. Em julho, o ecossistema bolsonarista teve mais do que o dobro de acessos de sites identificados como de esquerda, que só tiveram 23,4 milhões de visitas no total, ainda de acordo com a SimilarWeb. Aí falava o seguinte, ó. Na comparação com páginas de veículos de imprensa, os domínios conservadores analisados tiveram juntos audiência superior à dos sites do jornal O Estado de São Paulo, com 21,85 milhões, Poder 360, 7,24 milhões, por exemplo, mas inferior aos números da Folha, 52,8 milhões, e o Globo, com 77 milhões de visualizações. Muitos desses sites são promovidos nas redes sociais pelo presidente Jair Bolsonaro, seus filhos e aliados, o que aumenta o tráfego. E olha o que ela bota, olha o byte. Consequentemente, a monetização por meio de anúncios digitais. Já está criando a conexão. Políticos que ajudam a compartilhar coisa, que geram compartilhamento em massa, que propaga para o Telegram, o WhatsApp e geram uma fonte de renda que refinancia o movimento. Essa é a tese. Essa é a tese. Eles falaram isso daqui em 2018 e estão voltando de novo. Fora o que aconteceu lá em 2019, CPM das fake news. E disso pra frente, a coisa desandou. Não precisa nem entender. A matéria não termina aqui. Eu só trouxe a parte do corpo, porque o restante são dando os exemplos. E aí vai citando vários sites, nominalmente. Tem esse site, tem esse site, tem esse site, tem esse site, tem esse site. Vai listando vários sites. Aí o que a matéria diz, né? Mais uma vez. Se é uma empresa que tem sua razão social, comunicação social e jornalismo, ela não pode falar apenas bem de um candidato e mal de outro, quebrando isonomia no pleito. Uai. Então a Folha de São Paulo tem que fechar as portas, não? Porque a Folha de São Paulo apenas fala mal de Bolsonaro. Não tem uma matéria... Eu não lembro onde é que eu vi uma matéria positiva na Folha de São Paulo sobre Bolsonaro. Eu não lembro de coração, eu não lembro. Eu vejo sair na Veja, às vezes a gente traz... Eu vejo sair até na Globo. Agora, a Folha de São Paulo, essa eu desconheço. Até no Globo, saiu, a gente mostrou ontem. Falando do PIB. Aqui eu trouxe da Folha, era mostrando que o PIB vai bem, mas a sensação de melhora da economia não está conseguindo ser percebida. É só tacando o pau. Agora o Lula é gafe, né? O Lulinha paz e amor. O Lula democrata, o Lula sentado no colo do Josué Gomes, o Josué Gomes sentado no colo do Lula, o Lula alisando gatinhos, o Lula fritando churrasquinho, né, na rua, o Lula, sei lá, forrando a cama, dando banho no cachorro. É sensacional. É apontando o dedo exatamente para o que eles fazem.
E não pode de forma alguma divulgar propaganda eleitoral, pegar trechos de propaganda ou release da internet e veicular em seus portais. Para Mari Santini, diretora do NetLab da UFRJ, os dados mostram que o ecossistema de sites bolsonaristas é muito maior do que se imagina. Existem os sites mais conhecidos com muita audiência, mas eles são só a ponta do iceberg. Iceberg está relacionado a problema. Então é um problema que tem que lidar com isso. Que ela diz, há inúmeros sites menores surgindo a todo momento. Aí tem que fazer o quê? Tem que dar um basta, tem que mudar a legislação, tem que mudar as leis, tem que começar a perseguir as pessoas da direita para essa audiência voltar para a Folha de São Paulo, voltar para a Globo, que vocês perderam. É isso? Aí veja só. A Folha de São Paulo fala sobre isonomia. Não pode só atacar um candidato e não atacar o outro, não pode só falar bom de um e não falar do outro. A Folha de São Paulo trouxe a nota ontem. A Folha de São Paulo. Titãs dizem que Bolsonaro no poder é assustador e clamam por democracia em disco. A Folha de São Paulo colocou alguma nota aí do Roger, que está sendo perseguido, tomando processo. Processo do Roger que tem uma galera tomando, né? Até eu tô no meio. Não vou ficar falando aqui para não gastar o tempo. Tem alguma matéria do Roger, do Traje a Rigor? Tem alguma matéria dos artistas sertanejos que criticaram o Lula? Não tem. Não tem, só tem criticando o Bolsonaro. Cadê a isonomia da Folha de São Paulo? Que a Patrícia Campos Melo está tão preocupada. Cadê, Patrícia? A mesma Folha de São Paulo. E já temos a primeira manifestação. Público xinga o presidente Jair Bolsonaro durante show do Sepultura. Cadê a nota de Bolsonaro sendo ovacionado em Barretos? Cadê a nota dos shows sertanejos, dos festivais? Por que os festivais sertanejos que movimentam tanta economia do Brasil como um todo estão aí ao redor de todo o país, não sei, no interior? Cadê a notícia? Porque o Rock in Rio é mais importante? Porque o Rock in Rio adotou a agenda SG? E não tô brincando, não, adotou. Não, carbono zero, isso, aquilo, outro. É por causa disso? O Rock in Rio é do bem. Cadê a isonomia, Folha de São Paulo? Aí quer apontar o dedo pros outros. Essa é a imprensa. Não cansa de perseguir quem pensa diferente deles. Mais uma da Folha de São Paulo. Rock in Rio, Ratos de Porão homenageia MST e ataca Jair Bolsonaro em show no Rock in Rio. Eu botei 3 na sequência junto com a Folha de São Paulo só para mostrar o absurdo que é. Eles cobram que façam exatamente o que eles não fazem. As pessoas... A Patrícia Campos Melo, que escreveu essa nota, tem vídeo dela se assumindo: eu sou uma pessoa de esquerda. Eu não vou falar que ela vota no PT porque eu não lembro. Eu não lembro se ela falou qual partido ela vota. Mas ela fala: eu sou uma pessoa de esquerda. Tem esse vídeo na internet. Ele tá cobrando imparcialidade dos outros? Não, vocês não são... Vocês são tão... Ai. A Elisa, além dessa nota da Folha de São Paulo, traz a nota da Veja, que é o seguinte, governo Bolsonaro supera os 400 mil títulos de terra entregues no país. Uma notícia positiva. A Veja consegue dar, a Folha não. Tá lá, quanto mais Bolsonaro serve a população, mais os ratos saem do porão. Nunca foi por terras ou dignidade das pessoas, e sim pelo curral eleitoral. Mais de 400 mil títulos de terras entregues em menos de 4 anos. Valeu, Bolsonaro. Imagine quantas pessoas, gente, não estão sendo contempladas. Quantas pessoas? Nada, eu achei na média, família de 4 pessoas. Estamos falando de mais de 1.600.000 pessoas ao redor do Brasil. Eu chutaria, né? Posso estar errado no meu chute. Talvez até mais. Mas tudo bem. Aí você vê, mais uma vez, a imprensa. Guilherme Casarões. Casarões escrevia para o Globo, se não me engano. Estou na dúvida. Me escreve para algum jornal da grande imprensa. A leve subida de Bolsonaro nas pesquisas, somada à radicalização do discurso, tem fortalecido os malucos das redes sociais. Isso é perigoso por 2 razões. Compromete-se ainda mais o debate eleitoral, que já está ruim, e aumenta a chance da violência sair das redes e chegar nas ruas. E sobre isso, a gente vai para o nosso próximo tema. A democracia está sempre em risco. A democracia está sempre em risco, ela tem que ser protegida. E esse clima de tensão nas redes, que só faz aumentar e pode sair das redes e vir para o mundo real, o Casarões está muito preocupado. E vamos tentar analisar. Do mesmo jeito que analisamos aqui a Folha de São Paulo, a Patrícia Campos Melo, né? Chocada com a direita. Vamos ver. Quem será que está promovendo violência?
Temos aqui o Danones. Atenção! Vídeo vazado da campanha do Tchutchuca mostra o desespero. Sim, eles já admitem que perderam. Você consegue identificar quem é aquele rapaz ali? Esse ator? Quem esse ator está interpretando? Um alemão com um bigodinho, né? Um cara extremamente nefasto, repugnante. Isso daqui não é promover o caos, promover ódio, promover discórdia, tentando mais uma vez igualar Bolsonaro a esse tipo de coisa? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Mas o Guilherme Casarões, ele está dormindo. Ele não consegue ver o Janones. O algoritmo do Twitter não entrega as postagens do Janones pro Casarões. Ele não recebe. Não recebe. O algoritmo está sabotando ele. O Casarões também está sendo sabotado. Ele não recebe na timeline as postagens da Globo. O algoritmo do Twitter está sabotando o Casarões. Janones questiona a veracidade de facada em Bolsonaro um dia após o atentado. Está questionando a facada. Casarões! Cara, ativa o sininho da Globo, Casarões. Adélio foi espancado por policiais após facada em Bolsonaro. Meu Deus, coitadinho do Adélio. Coitado. Obra relata acasos e estratégias que levaram o bolsonarismo ao poder. Rapaz, coitadinho do Adélio. Como a polícia é truculenta, né, Casarões? Ele também ativa o sininho da Folha de São Paulo. Ativa. Olha isso daqui. G1. Criminosos deixaram bilhetes pedindo desculpa e dizendo que encheram o tanque. Nossa, como é lindo. Olha, gente, que bandido bonito. O bandido com consciência social. Estão, ao mesmo tempo que a imprensa tenta desumanizar Bolsonaro e seus apoiadores, a mesma imprensa quer humanizar os bandidos. Meu Deus, pega no colo. A Flávia Bonachella diz, meu Deus, matéria defendendo bandido empático e tem comentário imbecil do quanto o primeiro comando da capital, né? O PCC tem consciência social. Tem material para notícia de quinta aqui. Vou ver se inclui na próxima semana. Por sinal, para o notícia de quinta de ontem, quem não viu, assiste os 5 primeiros minutos. Vocês vão entender por quê. Se você não continuar assistindo, aí eu não sei mais como é que você vai conseguir dar um pouco de risada. E aí, vejam só. O Casarões está muito preocupado, né, com a possível radicalização. O Casarões está com problema. O algoritmo dele não entrega mais Globo, não entrega a Folha, não entrega Correio Brasileiro, não entrega nada. Ele tá completamente perdido. Ele não sabe o que está acontecendo no Brasil. Ele está sendo sabotado. Vou ligar pro Twitter. Aí, veja só. Ontem pela manhã, o Ricardo Salles, ele postou um vídeo, postou fotos de uma coisa que aconteceu com ele. Eu não quero adiantar, porque eu quero primeiro ver o que é que a imprensa noticiou. E a gente vai comparar o que a imprensa disse com o que aconteceu. E a gente tentar entender o que realmente rolou, né? 3 matérias, 3 veículos diferentes e 3 tons diferentes. Correio Brasiliense, olha a manchete. Ricardo Salles bate em moto de entregador e sai sem prestar socorro. O cara que lê isso pensa o quê? O Salles é um vagabundo. Vagabundo. Deixou um trabalhador no chão, um entregador. Meu Deus, foi embora. É um desgraçado. Aí você lê o subtítulo. Melhora um pouquinho. Ex-ministro do Meio Ambiente alegou que estava sendo atacado por manifestantes. Ah, tá. Ele estava sendo atacado. Mas não que ele alegou, né? O Correio Brasiliense não tem certeza na hora do incidente e que logo depois falou com o motociclista. Ah, tá. Então o cara que ele bateu na moto, ele voltou e conversou. Ele não abandonou o cara. Ele só fugiu porque ele estava sendo atacado. Foi isso? Não sei. Vamos ver o Estadão. Ricardo Salles derruba a moto do entregador ao sair de evento em São Paulo. Pronto. Que menos mal não falou que, né, que derrubou e foi embora. Só falou que derrubou. Pô, derrubar de boa. Derrubou, vai lá, vê o que é, etc. Não fala se o cara tá seu ferido. Aí vamos ver o subtítulo. O subtítulo da primeira, pelo menos, diz que o Salles estava sendo vítima, né? Pelo menos o Salles estava alegando que estava sendo atacado. Subtítulo do Estadão. Ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro diz ter voltado ao local para conversar com a vítima. Beleza, boa. Fato ocorreu na sede de uma palestra na ESPM.
estudantes se manifestavam na rua. Aqui não está falando nada sobre possível ataque. E aqui temos a CNN. Vamos ver, só comparar as manchetes. Ricardo Salles derruba a moto de entregador após ter comitiva atacada em evento. Eu acho que a nota da CNN está um pouco mais honesta. Porque realmente a moto foi derrubada, isso é um fato, noticiou um fato e explicou o fato. A parte mais importante, ele estava sendo atacado. Parabéns para a CNN, parabéns para a Júlia Alecrim, a Laura Slobodeikov, sobrenome complicado, deve ser de gente rica, viu? E Léo Lopes. Parabéns a esses 3 jornalistas. Aí você vai ver o subtítulo. Ex-ministro deixava evento de carro quando, na saída da faculdade, foi hostilizado por opositores em São Paulo e pouco depois atingiu o motoboy que afirmou ter recebido assistência de Salles posteriormente. Numa manchete e no subtítulo, a CNN conseguiu explicar tudo o que aconteceu. Tudo o que aconteceu. Tudo o que aconteceu. Enquanto o Estadão ficou no título mais ou menos e no subtítulo deixa muita coisa aberta, agora o Correio Brasileiro isso aqui é coisa de gente desonesta. Bate moto só sem prestar socorro. Como assim? O próprio entregador, a própria vítima falou que o Salles voltou para falar com ele. Tem vídeo do cara. Que absurdo, gente. Mas nada supera o chorume que é a Globo. A Globo é demais. Vocês vão entender por quê. Essa matéria aqui é do G1. Esqueci de colocar aqui a logo do G1. Vou escrever aqui, ó. G1. Mas tem um aqui, ó. Aqui, ó. Por G1 São Paulo. Nem o nome do jornalista colocaram. O Guilherme Casarões está preocupado com a radicalização. Vou pedir pro Guilherme Casarões ligar para a Globo. Ricardo Salles derruba a moto de entregador ao deixar a universidade em meio a protesto em São Paulo. Aí é protesto, né? Mas derruba a moto. Ao perceber que o carro do ex-ministro se aproximava, motociclista desceu do veículo e quase foi atingido. Político deixou o local sem prestar socorro. Manchete desonesta. Só que fica pior. A desonestidade da Globo vai muito além. Envolve manipulação de imagens. Nesta manhã dessa sexta-feira, o ex-ministro postou uma imagem de um carro com o vidro quebrado. Não é possível saber, no entanto, se é o mesmo carro e se o vidro foi quebrado com o impacto da moto. Mas será que o Salles estava falando que o vidro foi quebrado por impacto da moto ou por causa da violência dos petistas, da turma da esquerda? E será mesmo que não dá para identificar que é o mesmo carro? Será, G1? Isso aqui é uma vagabundagem sem tamanho. Ele também postou um vídeo em que um homem que se apresenta como motociclista atingido no vídeo conta que perseguiu o carro depois e recebeu todo o suporte de Salles para cobrir os donos da motocicleta. Aí coloca o Twitter do Carlos. Horda de bárbaros atacou nossa comitiva ontem. Jogaram pedras, chutaram carro e quebraram para-brisa. Na confusão, um dos carros derrubou uma moto quase parada. Falamos mais à frente com o rapaz que nada sofreu. Ou seja, a Globo tá jogando baixo quando diz que não dá para saber se o vidro foi quebrado com o impacto da moto. O Salles estava avisando que o para-brisa quebrou por causa das pedras. Não tem nada a ver com a moto. Foi depois que quebrou o para-brisa. Quebraram o para-brisa. Daí na confusão, tocou na moto. Mas sabe por que essa matéria é uma matéria baixa? Isso aqui é o print do site do G1. Você vê que eu não cortei nada mais. Perceba que já tem a legenda aqui embaixo, ó. Postagem feita pelo ex-ministro Ricardo Salles nessa sexta. Deixa eu fazer uma coisa. Eu vou pausar o vídeo. Voltei. Matéria da Globo. Ó. Liga aqui. Eu quero que vocês tenham certeza que eu não tô alterando aqui, ó. Tá vendo aqui, né? Olha a imagem. Você tá conseguindo ver o capô do carro nessa imagem? Você não consegue ver. E perceba que a Globo, ela coloca o tweet do Ricardo Salles. Quem usa o Twitter sabe que se a Globo tivesse pegado esse print da timeline, apareceria aqui 6 horas, 4 horas, alguns minutos, iria aparecer o tempo de postagem do Twitter. Se a Globo clicou nesse tweet para bater um print, deveria ter aqui embaixo o horário do tweet, se esse tweet foi feito por um iPhone, por um Android, pelo computador, alguma coisa assim. A Globo não colocou. A Globo cortou a imagem. Essa imagem da Globo está cortada. E por que isso é relevante? Saca só. Vamos lá.
A Globo, só relembrar, a Globo falou que não é possível saber se é o mesmo carro. Sabe por que não é possível? Porque vocês cortaram. Olha a imagem do Salles. Você tá vendo que o capô do carro é verde? Você já viu algum carro vermelho com capô verde? Você já viu? Aqui é na matéria da Globo. Mais à frente na matéria da Globo, você consegue ver aqui, ó. Olha o carro vermelho com capô verde. Qual a chance do carro vermelho com capô verde ser outro carro que não o que o Salles está dirigindo? Diz pra mim. Qual a chance de ter dois carros vermelhos com capô? Eu nunca vi isso em minha vida. Você tá entendendo? A Globo, ela cortou metade da imagem. E pra não restar dúvida, eu vou voltar no site da Globo. Porque isso aqui não se faz. Isso aqui é jogar muito baixo. Falar, não deu pra ver. Eu quis dizer diversidade, etc. Aqui, ó. Olha a imagem aí, ó. Por que a Globo recortou aqui a parte de baixo, que mostrava o capô verde? Pra não restar nenhuma dúvida que era o carro do Salles. Por que a Globo cortou a imagem? Ah, não dá pra identificar se é o mesmo carro. Aí depois você tem que ouvir o Guilherme Casarões. Não, porque a radicalização, o crescimento de Bolsonaro nas pesquisas, o país está em risco. Cadê a imprensa? Eu não vou dar play no vídeo, mas o Salles colocou a horda de bárbaros. O pessoal sentando a bolacha. O Salles postou aqui, o Vanguard também compartilhou o vídeo. Tá lá, ó. Quem mandou cercar e atacar o carro do Ricardo Salles com a esposa dele dentro? Foi premeditado? Isso é muito grave. Um assunto que é grave é um atentado contra um candidato. Isso aqui é violência política. E a imprensa tá colocando a culpa no Salles. A imprensa tá tentando vender a ideia que o Salles é um criminoso que bateu e não ficou para prestar socorro para a vítima. Essa é a imprensa brasileira. É um absurdo. É um absurdo. E vamos continuar falando absurdo. Você vê como os temas se conectam. A mesma imprensa que tá fazendo piadinha com o Salles, que tá recortando foto para dificultar a identificação de veículo. Solta essa nota aqui, ó. Lula diz que ligou para Kirchner e que ataque acende alerta no Brasil. Brasil, meu Deus, risco. Olha o risco. É só quando é com a esquerda. Quando é com a direita, não tá nem aí. Batem é palma, né? Bate palma. Quando é a Adélia, é doidinho. Quando é um maluco na Argentina, que mora lá há mais de 20 anos, o pai é argentino, a mãe é chilena, ou é o contrário, aí é ligado ao bolsonarismo. E aí é fake news pelo PSOL, é jornalista falando que o cara da Argentina, da Cristina Kirchner, era bolsonarista. É um absurdo. É um absurdo. Tá lá, ó. Ah, tá. Esse alerta está aceso desde 2018, né? Vídeo Adélio, que fizeram com o Bolsonaro. Aí vem a Globo, Bela Megali, dando o microfone pro Celso Amorim, o cara do Lula de Relações Internacionais. É um alerta para toda a região. A Bela Megali não escreveu nada sobre o Ricardo Salles. Não é relevante, né? É mais importante o que aconteceu na Argentina. Um candidato ser vítima com a esposa dentro do carro. Isso não é. A Globo, na verdade, ela edita a foto. Ela corta. É um alerta de violência da extrema-direita para toda a região. Aí vem Matheus Leitão. A gente vai voltar para Cristina Kirchner, mas só para mostrar a frase do dia. A frase do dia. Tem um discurso aí do BD que tá rolando, uma coisa assim, horrorosa. A fala, a estética da coisa assim, coisa horrorosa, coisa que dá medo, horripilante, coisa assim, fala, meu Deus do céu, isso aqui já está passando muito do ponto. Mas o Matheus Leitão merece virar a frase do dia. Ele só coloca um pedaço da frase. Durante muito tempo, dissemos a nós mesmos que a democracia americana está garantida, mas não está. Temos que defendê-la, protegê-la, cada um de nós. Ele está falando assim em qual contexto? Ele está alertando para os riscos da extrema-direita naquele país à medida que o Trump e seus seguidores continuam com as radicalizações. São riscos em relação aos quais nós brasileiros também temos que pensar. Aí vai fazer o quê? Vai perseguir metade do país, vai meter na cadeia metade do país? A democracia está em risco. Só por um lado. Aí vamos voltar. Deixa eu puxar a coisa internacional para a gente voltar para a Cristina Kirchner. O Matheus Leitão coloca o microfone dele pro BD. Frase do dia. E a Folha de São Paulo? Chegou o dia que o Zanin, que deveria ser um cara um pouco mais ponderado,
Porque isso aqui eu esperava na coluna da Mônica Bergamo. Não com a Tuzanina no painel. Camila Matoso faz falta, viu? É o seguinte, ataque a Cristina Kirchner surge de campanha de ódio igual a do Brasil, diz a dirigente do Foro de São Paulo. Ai, que eu fico nervoso, mano, parece coçar. Meu Deus do céu. Secretária executiva do Foro de São Paulo, a Mônica Valente, diz ao painel que o atentado contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, tem raízes em uma campanha de ódio e intolerância que existe no país vizinho, assim como no Brasil. Aí tem mais umas baboseiras, né, tentando falar que basicamente que a culpa é de Bolsonaro. Só que o melhor é o final. Aqui, obviamente, é texto, né, do próprio Zanin ou dos jornais que escrevem com ele, né? Zanini, na verdade. O fórum é uma agremiação de partidos de esquerda latino-americanos que é atacada com frequência por Jair Bolsonaro e seus apoiadores, que costumam atribuir ao grupo mais influência do que efetivamente tem e vincular a ele ações com as quais não tem qualquer relação. Fora de São Paulo, rapaz, não faz nada. E, é um grupo ingênuo, gente. Sabe, é um grupo inofensivo. Por que os bolsonaristas atacam tanto o Foro? Eles não fazem nada. Que poder que ele mais não tem influência nenhuma. Sabe aquele desenho da Warner Bros, Piu Piu e o Frajola? Que ela olha assim, ó, eu acho que eu vi um gatinho. Aí ela fica assim, tá o gato. Ah, eu acho que eu vi um gato. Não, você viu, tá aqui, ó, vai lhe comer o gato. Ah, eu acho que eu vi um gatinho. É o Zanini. Eu acho que eu vi um gatinho. Ah, o Foro de São Paulo. Não, tem essa influência não. Aí vai atrás de algumas matérias. Não tem essa influência. Não tem influência, né? O site oficial do Instituto Lula. O próprio Lula diz que Foro de São Paulo foi crucial para a esquerda. Mas segundo ele, não tem essa influência toda. Não, besteira. Lula lembrou o papel crucial que o Foro de São Paulo teve na construção de governo de esquerda na América Latina. Quero acreditar parte da chegada da esquerda ao poder na América Latina ao Foro de São Paulo. Mas segundo o Zanin, tem mais influência do que efetivamente. Não, tem nada disso. Eu acho que eu vi um gatinho. Outra nota. Estadão. 19 de agosto de 2010. Carta de líder das Farc abriu o Foro de São Paulo em 1990. O PT nunca fica à vontade quando se fala de seu envolvimento com as Farc. Os laços entre o partido e o grupo guerrilheiro ficaram claros em 1990, quando foi criado o Foro de São Paulo por iniciativa do Lula, depois de encontro com o então presidente cubano Fidel Castro, que falou da necessidade de se promover encontros de partidos e organizações de esquerda na América Latina. Uma carta do então líder das Farc, Pedro Antônio Marim, conhecido como Manuel Marulanda, ou Tirofígio, foi lida na abertura do evento. Esse daqui também, ó, da própria Folha de São Paulo. Escrita na época pelo Fabiano Maisonave. Ambiguidade marca a relação entre PT e Farc. Considerada pelas Farc um antigo aliado no Brasil, o partido do Lula tem adotado uma posição crítica, mas continua com um discurso ambíguo em relação a essa guerrilha que toca o terror, como mostra a participação do PT na última reunião em maio passado, do Foro de São Paulo, em Quito, no Equador. Maio passado, ele está falando de ou maio de 2003, ou acho que é maio de 2003, não, maio de 2002. O PT participa do grupo de trabalho do Foro de São Paulo. Houve a reunião em que foi representar o PT, a delegação colombiana, que foi uma delegação ampla, fez uma reunião onde tratou do tema da guerra na Colômbia, disse Paulo Ferreira, secretário nacional de Assuntos Institucionais do PT, em entrevista à Folha de São Paulo por telefone. Grava esse nome, né? O Paulo Ferreira. Cadê o nome dele? Paulo Ferreira. Aí a matéria continua falando o seguinte, ó. Apontado por um representante das Farc no Brasil como um elo entre a guerrilha marxista e o PT, o Ferreira negou a ligação. O cara da Farc falou que o Ferreira era o elo, mas ele negou. Ele negou, atribuindo a citação do seu nome e a participação do encontro em Quito. As Farc costumam enviar representação para encontros do foro. Pelo menos, né, o Ferreirinha do PT do Lula, ele pelo menos assume publicamente que a Farc mandava representantes para participar do Foro de São Paulo. Realmente é um lugar sensacional. Para Ferreira, a posição do PT sobre o conflito colombiano é clara.
Nós divergimos da forma pela qual as Farc pensam o processo de disputa política na Colômbia, como também temos diferenças políticas em relação à forma pela qual o governo colombiano tem encaminhado a questão da guerra sem estabelecer pontes. E o Gustavo Petro veio para estabelecer pontes. A gente já está comentando sobre isso, tem uma nota hoje. No documento aprovado em Quito, entretanto, não há nenhuma crítica às Farc. Nenhuma crítica. Por outro lado, o encontro que teve a participação de organizações políticas de 14 países critica indiretamente o Plano Colômbia, que é a ajuda militar norte-americana. O porta-voz e ex-negociador de paz das Farc, o Raul Reis, disse em entrevista à Folha, no mês passado, que conheceu Lula antes dele ser eleito presidente e considera o PT um dos principais contatos no Brasil. Ele também citou Frei Beto, assessor especial de Lula, como um dos contatos das Farc no país. Mas segundo Zanini, as Farc, inofensiva, tem influência, não manda em nada. Não, é besteira, é coisa de bolsominion. Aí o PT que tanto criticava, você vê que o pensamento do Foro de São Paulo, né, o pensamento do PT, não, o que a Colômbia está fazendo está errado. Temos que mudar a forma que a gente lida com a Farc, com a LN, né, com esses grupos narco-guerrilheiros. Aí tá lá, né? Atentado na Colômbia tira a vida de 8 policiais e desafia a paz total de Pedro. Pedro quer mudar, né? Fala em paz e 8 policiais perderam suas vidas. Bacana. Petro não nomeou os autores do ataque, mas sabe-se que dissidentes das Farc operam na região. O Petro podia culpar alguém, né? Não, mas pelo menos ele falou o seguinte, ó: rejeito veementemente o ataque com explosivos que tirou a vida de 8 policiais em São Luís, Huila. Assim se fala, Huila. Solidariedade com suas famílias. Esses fatos expressam a clara sabotagem da paz total. Pedi às autoridades que viajem ao território para assumir a investigação. Espero que resolva, viu? Espero que resolva. Enfim, no dia de ontem, Bolsonaro postou algumas notícias sobre o Geraldo Alckmin. Congresso em Foco diz que Alckmin responsabiliza Lula pelo crescimento de um grupo aí, só ler, Diário de Cuiabá. Geraldo Alckmin sugere elo entre o PT e um grupo aí. G1, PT quer grudar um grupo aí no Alckmin. E tem ali que é Estado de São Paulo, né? Ele colocou aqui, é um print que você não, aqui esse print que você não tirou, do site do Senado. Alckmin culpa Lula por avanço do grupo aí. Bolsonaro que postou. Aí lá vai o PT, né? E atrás pra tirar. Falando no PT, eu não sei se esse vídeo é desse ano, então não vou dar play, porque botei aqui pra pensar ao longo do vídeo. Eu não sei o ano desse vídeo, mas independente, é uma coisa muito engraçada. Parece ser desse ano, porque ela fala que ela vai voltar no 25. Mas 25 pode ser o número de algum candidato, né? 25 era o número do DEM no passado. Então não sei se esse vídeo é esse ano. Mas essa senhora aí no vídeo, eu vou mandar pra vocês o vídeo no Telegram. Não sei qual o ano desse vídeo. Então, talvez não seja dessas eleições. Ela deve votar no 25, deve ser algum outro candidato. Nem deve estar falando do Lula. Ela tá reclamando que até agora ninguém ajudou ela. Falando que ela dá 20 conto aí pra ela comprar um rango e tá lá e ninguém tá ajudando. Agora, o que dá pra mostrar, esse aqui dá pra mostrar, que é das eleições deste ano, é o seguinte. Parte do vídeo eu vou ter que tirar o áudio, porque tem uma musiquinha. E aí não pode passar a musiquinha. Mas se liga só isso aqui. Eu vou tirar o som, você não entendeu. Olha a imagem, né? Parecendo que o Lula, meu Deus, não consegue andar de tanta gente, um aperto. Mas, nossa senhora, coitado do Lula, não tá conseguindo respirar direito, de tanto apoio. Aclamado pela população, meu Deus do céu. É muita gente, é uma multidão de pessoas recebendo o Lula nas ruas. Será? Acho que até dá pra dar um zoom aqui. Será? Olha aí. Vou dar até pausa aqui, ó. Gente, olha a quantidade de câmera das TVs na cara do Lula. Fechadinho.
Por que não tem nenhuma câmera na TV filmando de longe pra mostrar o Lula? O Lula não consegue lotar uma vaga, não é nem um estacionamento, é uma vaga de estacionamento. O Lula não consegue lotar. Esse é o favorito das pesquisas. Tá bom. Confia no Lula. Continuando aqui é só para fazer um comentário bem ligeiro. Nem vou entrar aqui no tanque. Quem quiser ir dar uma pausa e dar uma lida. Mas o André, ele tava postando o seguinte. Foi o que aconteceu o seguinte. Ele tava recebendo algumas críticas aí da galera na Bahia, etc. Acho normal você receber qualquer tipo de crítica. Agora, comparar o cara com Daiane Pimentel é pesado. Você falar que o cara é a Daiane Pimentel, o cara fez parte do governo. Apanhou pra valer. Tomou mais de 209 processos quando estava aí na Secretaria da Cultura, junto com o Mário Frias. Fizeram bastante coisa. Assim, você não gostar do cara, se não querer o cara lá, beleza. Agora, você vai ficar atacando o cara, né? E eu trouxe isso daqui só porque é recomendação, gente, pro Brasil inteiro. Seu estado, cara, quem prefere um candidato a outro candidato, tenta mostrar as coisas boas do seu candidato. Tenta mostrar as coisas sobre o seu candidato. Eu gostei do que o André falou no final, que é o seguinte: eu fico triste de ser atacado por quem se diz de direita. Por favor, não coloque seus interesses eleitorais e candidatos acima do projeto liderado pelo nosso capitão. A prioridade é eleger o presidente. A prioridade é eleger Bolsonaro. Quer bater em alguém? Vai da esquerda. Mostra o que os candidatos da esquerda estão fazendo. Tenta tirar o voto da esquerda. Ficar brigando entre si por questão de voto. Cara, as pessoas são livres, vote quem quiser. Vai falar de algum candidato? Mostra o que os candidatos da esquerda estão fazendo. Na hora de falar o candidato da direita, tentar mostrar os pontos positivos de eleger fulano, ciclano, beltrano. Nesse momento, a prioridade é reeleger Bolsonaro. Devia ser algo assim bem simples e direto. Eu tenho aqui um tempo, só algumas notícias rapidinha. Bem rapidinha mesmo, nem vou avançar muito nesse tema. Que é o seguinte, ó. Bolsonaro disse que entrou em contato com a equipe econômica para zerar impostos de ração para peixes. Isso daqui ia passar para mim. Só uma notícia positiva. Falar, notícia positiva. Pô, massa, valeu, Bolsonaro. Mais uma coisa aí que vai reduzir o preço. Mas eu tava conversando com um amigo meu, Chicão, e ele é da área da fazenda. E ele tava falando, ele falou exatamente sobre essa questão. Eu nem sei se ele viu essa matéria. Eu acho que esse daqui acho que saiu depois, até que eu tava conversando com ele. E ele tava falando o seguinte, que lá na fazenda dele, eles têm piscicultura também. E um dos grandes problemas da piscicultura é que ele falou, cara, o preço da ração aumentou muito. Antes eu comprava um saco de ração por R$40. Agora tá de 72. E isso aí vai, cara, porque você é ração que você vai dando assim. Você não comprou um saco de ração e você tem um monte de peixe. Grande, parrudo, gordinho, não. São pacotes e pacotes de ração. Então, assim, dobrou o preço. A coisa mais custosa que tava falando, essa questão de criação de peixes, é a ração. E já tá lá Bolsonaro. Antes de se tornar um grande problema, e a gente vê, né, um aumento de preços, peixe subindo, tudo subindo de preço, lá Bolsonaro. Tentando ver como é que faz para reduzir. Vamos zerar imposto. Vamos ajudar não só o agricultor. Porque o agricultor, beleza, vai ficar mais caro. Só que ele vai repassar o preço. No final do dia, a Bolsonaro tá pensando no brasileiro. No brasileiro comum, que vai lá comprar comida para botar no prato. Um passo à frente. Parabéns, Bolsonaro. E aí, só para falar de comida, empresa cria hambúrguer à base de plantas com sabor de carne de gente. Aí o Roger pergunta o seguinte, ué, como é que eles sabem que tem esse sabor? É interessante, né? Quando eu morava no Brasil, é engraçado. Quem nunca comeu uma bala de amora, de framboesa? Nossa, eu comia tantas quando eu era criança. E tanta mesmo, né? Eu sempre comia Quando eu era criança, tinha vendinha. Não sei como é hoje, né? Hoje em dia não tem, criança não sai mais na rua. Você ia com R$1, voltava com 20 balas pelo menos. Uma bala era 5 centavos. Eu lembro que só pegava framboesa, né? Amora, que em Feira de Santana eu nunca vi, até sair de lá, framboesa e amora. Me perdoe, eu nunca vi. Só tiver em algum supermercado, né, especial, mas eu nunca vi. Aí eu fico sabendo, né? Eu vim descobrir que era framboesa e amora aqui na Austrália, porque é normal vender, né? São frutas, aqui tem um clima mais propício para isso. Mas é a mesma coisa, né? Carne com sabor de gente. E aí, só para fechar, cientistas exploram o tempero de larva de farinha
para simular gosto de carne. A turma não desiste, né? Querem porque querem que o ser humano come inseto e ache bacana. Enfim, tem mais coisas, a gente comenta amanhã, mas o mais importante foi comentado. Volto a falar, nossa prioridade é uma só: eleger Mitaí Messias Bolsonaro. Tente converter uns votinhos, né, ao longo da semana, aqueles famílios que ainda tá na dúvida. Vá que é tua, que só tem você, né? Você realmente, assim, a linha de frente do Jair. Salvem o Jair, meus amigos. Vai lá no Telegram, pega os vídeos que eu dei play ao longo do vídeo de hoje e a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.